Aí, estamos ao vivo, amore. Nossa Agora primeira live junto. aguardando o casal? E aguardando o povo chegar, né? É. Oi, povo! Ah, o Crônica já tá aí. Daqui a pouquinho a gente chama vocês, viu, Karina e João? Deixa o povo chegar primeiro. Daqui a pouquinho vocês pedem para participar. Isso, já enviaram solicitação, mas eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver se o povo chega aí. Já aceito vocês, Karina e João. Aí, Rayane! Isso aí! Olá! Oi, Oi, Lúcia! Lu! Olha, Luiz Carlos Barbosa. Oh, saudades, bons tempos que a gente fazia projetos por este Brasil e o turismo bombava. Sônia, Isabel. Tem gente que vem com nome que a gente não sabe quem é, né? Regina, Márcio. Ô, pessoal, vão chegando, vão chegando. Oi, Ale! Ale Ah, Lontra, lá da Paraíba. tá. Ô, Luiz Carlos, é verdade, tanta coisa boa já se fez. Secretário Paulo Salve, aqui de Garibaldi, bem-vindo. Isso aí. Agora vamos aceitar aqui. Olha o Rio aqui, ó. Rio de Janeiro, continua lindo, a gente está com saudades. Olha quem está chegando. Oi. Aí, Olá, Karina, Karina! tudo bom? A gente teve que improvisar aqui que o celular do João não estava com som, a gente botou o meu, estamos puxando aqui o carregador que estava sem bateria. A gente já. A vida como ela é das lives, né? Isso tem sido legal. Agora eu acho. Oi, Oi, João! João, tudo bem? Tudo bom? Tá na fase bonita do cabelo mais compridinho, né? Olha, o Rio de Janeiro tá chovendo. A gente já tem gente do Brasil, da Paraíba, do Rio de Janeiro. E não sei, agora digam de onde? Do Rio Grande do Sul, aqui de Garibaldi, já vi. Os demais nos digam aí de onde são. E a gente gosta de saber também, né? E se tiver alguém, quem sabe, dos países que vocês visitaram aí, Fortaleza, bem-vindos. É muito bom ver o quanto isso, as lives podem nos aproximar, né? Eu digo, nesse tempo de isolamento. É como se a gente estivesse batendo um papo com vocês, Karina e João. Se sente tão próximo, né, de pessoal. Nós aqui estamos próximos até, né? Outra cidade, mas do ladinho, né? Mas tem gente de todo o Brasil. Muito legal essa interação da internet, né? Acho que se não fosse a quarentena, nós podíamos fazer essa live Presença, não ser lado uma a live, lado né? a Ser lado, lado a né? lado. E passar o chimarrão, bons tempos É aqueles verdade. que a gente podia compartilhar chimarrão. Hoje é cada um com o seu. Isso é muito chato também, né? Tá ficando um pouco chato. Mas eu vi aí mais gente chegando e gente que trabalha com turismo. Ó, a Dalorata, o restaurante lá de Tuiuti, vocês têm que ir assim que as coisas, né, permitirem. A gente Mas quer dar uma turistada aqui pela região, assim, que for possível, né? Carlos Barbosa também chegou aqui. E o Adolorata está fazendo teleentrega, isso eu já sei. Ah, o Marcelo Pedroso entrou, que trabalha aí no setor também. Bom, o povo está chegando, a gente está quase iniciando aí a nossa conversa. E eu, antes de passar a palavra para vocês, que a gente quer ouvir, né, a Karina e o João falando acima de tudo, a gente quer contar para vocês primeiro e assumir o título de fã incondicional, né, do vosso trabalho. Eu acho que acompanhei vocês mais do que qualquer maratona de série, qualquer coisa, porque desde o dia que partiram, né, em fevereiro do ano passado, né, foi, né? Segui, acho que quase todos os dias, curti quase todos os posts, acho que não perdi nenhum. E a gente, todas as noites, o Rômulo esquece muito o nome, né? Então não se preocupe se ele não esquece. Aí ele,
o que tu tá vendo, com quem tá falando, ou eu ia falar com ele e dizia, bah, hoje os meninos de Bento. Então, para Vocês são os nós, meninos de Bento. vocês são os meninos de Bento. Bah, hoje os meninos de Bento vão dormir no carro e tá tão frio. E aí chegava a deitar e pensar em vocês e sentir frio, mandar oração. Preocupados com vocês, mas por outro lado também muito mais vezes vibrando pela beleza de tudo que vocês viam, né? E sentindo a emoção de vocês. E uma das coisas que mais me marcou de toda a viagem, eu acho que foi a foto da partida lá na Pipa Pórtico de Bento Gonçalves e a foto da chegada. Para mim, são as duas imagens mais significativas. A partida com dois meninos amedrontados, de certa forma, né, com o que iam se deparar, e a chegada com dois, né, um homem e uma mulher, cheios de força, de decisão, de coragem, de já muito menos angústias, mesmo no meio de uma pandemia como a gente está vivendo. Será que essa viagem... Aí eu já começo pelo fim, a gente vai para o início, porque live não tem ordem. A Denise está aqui, eu sei que ela é fãzaça de vocês. Deni, fã número 1 sou eu, já declarada, 2 pode ser tu. Mas será que essa viagem de vocês preparou vocês até para enfrentar melhor, né, mais maturidade, mais equilíbrio, pode-se dizer, essa pandemia que a gente está atravessando? É uma situação nova, né? Eu acho que preparado para isso que está acontecendo e para o que vai vir, porque ninguém sabe o que vai vir, né? É tão desconhecido quanto o que a gente achava que, né, ia encontrar saindo. Mas acho que a viagem ajudou a moldar assim, a nossa maneira de ver as coisas, de não se preocupar tanto, controlar um pouquinho a ansiedade, embora que a gente agora a gente está escrevendo o livro, né? Agora a ansiedade está grande por causa disso. Mas acho que prepara assim num sentido de que a gente vai aprender a lidar com o que vier. Assim como os imprevistos da viagem, de alguma maneira a gente aprendeu a lidar com o que surgiu. Então, de alguma forma, se aparece na nossa vida, é porque a gente tem, né, capacidade. Como né, que a cruz não é maior do que o que a gente pode carregar. Então, acho que, para mim, acho que fica nesse sentido, Eu acho que né? nos tornamos muito mais flexíveis, né? Diante de várias situações que foram acontecendo durante a viagem, situações inéditas nas nossas vidas, que a gente meio que na marra foi aprendendo a lidar com elas. E agora, queira ou não, é mais uma situação que todo mundo está passando. As pessoas não passaram por isso até agora, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que a Karina falou. A gente aprendeu na viagem a ser um pouco mais flexível e agora estamos usando o que aprendemos na viagem para lidar também com o Covid, com essa situação toda, né? Acho que a gente nunca, estivemos todos tanto no mesmo barco, quer dizer, a gente diz que não é o mesmo barco, é a mesma tempestade, cada um tem seu barco, né? Mas de uma situação que ninguém estava preparada e é um pouco isso, a gente quando sai, né? E vocês saíram um tanto quanto também despreparados, isso me chamou a atenção, porque vocês acreditaram que um Sandero 1.0, né? Quer dizer, tinha uma base, mas era uma base muito tênue aí para a viagem, um pouco como a gente está agora. Eu fiquei preocupado quando nós vimos que era Sandero, eu já tive um Sandero, sabe? Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui pesquisar sobre o Sandero, melhor, né? Porque eu já tinha passado o meu para frente, né? Mas aí depois eu vi que o desempenho mecânico dele era muito bem recomendado. Eu digo, bom, o importante é a mecânica dele, né? A gente ficou até um pouco mais tranquilo. Bom, agora que o pessoal está aí, eu quero dizer que a gente vai conversar um pouquinho, mas que vocês podem enviar perguntas e a gente vai estar respondendo, a Karina, o João principalmente vão estar respondendo. A gente vai dedicar principalmente a segunda metade do tempo da live para responder perguntas, porque fica muito mais legal essa interatividade. Essa conversa envolve todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos todos. 60 na Estrada está aí conosco, que eu sei que vocês também conversaram com eles, né? Eu gostei do pré-preparo, né? Eram algumas conversas. Mas vamos lá, eu quero que vocês contem agora um pouquinho de vocês, dessa vossa grande jornada
pela América do Sul, né? Então, se apresentem, Karina e João, os jornalistas, os meninos de Bento. Então, eu sou a Karina, ele é o João. A gente, esse ano vai fazer 10 anos que a gente está junto. Nos conhecemos trabalhando, eram veículos concorrentes, mas enfim, se conhecemos numa pauta, estamos juntos até hoje. E surgiu esse desejo de viajar, acho que mesmo antes da gente se conhecer, sempre tinha essa vontade de viajar, de conhecer o mundo. Mas essa viagem em específico, ela começou a tomar forma no finalzinho de 2015, quando a gente planejou uma viagem de férias para o Uruguai, com esse mesmo carro, com esse mesmo Sandero. E pesquisando, a gente viu por que a gente um dia não larga tudo e vai viajar, né? Mas parecia tão utópico que a gente deixou a ideia ali na gaveta e seguiu a vida. E aí, em 2018, a gente recém tinha feito 30 anos, começamos a repensar a vida, o que a gente está fazendo, alguns descontentamentos com rumos profissionais, enfim. E a gente decidiu que era hora de desengavetar esse projeto e... as coisas aconteceram meio que no automático, assim, quando a gente se deu conta, estava partindo, assim, né? Então, como a gente estava trabalhando, estava estudando, não teve tempo de fazer aquele planejamento. A gente até gostaria de ter feito, mas como deixou para a última hora, não teve tempo, né? Então, acabou indo, assim, meio que no improviso. A gente foi com o que tinha, com as economias que a gente juntou ao longo da vida e decidiu que ia fazer a viagem caber no que a gente tinha de condições, né? Claro que a gente adoraria ter um motorhome, adoraria poder dormir sempre no hotel, mas enfim, a gente adequou com o que a gente tinha, né? Parou de esperar pelas condições ideais. O que a gente costuma, na verdade, dizer para as pessoas é que a gente não esperou pelas condições ideais porque a gente imaginou que pode ser que as condições ideais nunca aconteçam e pode ser que a gente trabalhando por mais uns 2, 3 anos teríamos dinheiro sim para comprar um motorhome, mas pode ser que após esses 2, 3 anos a gente já não teria mais vontade de viajar como tínhamos agora com o Sandero. Então a gente saiu com o que tínhamos, da forma que podíamos e ficamos na estrada por 421 dias, exatamente. Queríamos ficar por 2 anos, né? A gente fez 10 países da América do Sul, queríamos fazer todos os estados do Brasil, mas por conta da pandemia tivemos que interromper a viagem nesse momento. A gente fez 5 estados, né? Que deu para explorar. Rio Grande do Sul a gente não está contando tanto assim, né? Mas foi Roraima, Amazonas, Amapá, Pará e Maranhão. Ainda faltou a Chapada das Mesas que a gente queria conhecer. Quando a gente estava nos Lençóis, a gente decidiu... Ia fechar, né? A gente foi para Recife, que minha irmã mora em Recife, então estava a 1.500 quilômetros de onde a gente estava. A gente pensou, vamos agora se abrigar em algum lugar, porque foi quando começaram as medidas mais duras, né? Até o Parque Nacional ali dos Lençóis foi fechado, ia ser fechado no dia seguinte ao que a gente fez o último passeio. Começaram a ter uns decretos de governos estaduais e nós ficamos muito temerosos de que poderiam bloquear estradas, da gente ficar no meio do nada, né? Como a gente não é, que nem o pessoal do motorhome, que tem toda uma estrutura, a gente depende de outras pessoas, ficar na casa de alguém, e usar um banheiro em posto de combustível. Então a gente foi para Recife e de lá ficou aguardando uns 15 dias, viu que não ia ser uma coisa tão rápida assim de passar e decidiu, enfim, voltar para casa. Não foi a decisão mais fácil, foi uma decisão muito difícil, mas a gente acredita que tenha sido a melhor pro momento, né? A Silvânia do Maranhão, aliás, está mandando um oi para vocês, dizendo que é muito fã. E sim, eu acompanhei a angústia de vocês também. E quando vocês estavam, né, nos Lençóis Maranhenses, que aliás eu escrevi para vocês a minha historinha dos Lençóis, né, que eu talvez tenha sido a única pessoa do mundo que quase se afogou nos Lençóis Maranhenses, né, porque eu achei que dava para atravessar e fui indo, né, chegou um momento que não dava mais pé. Quando eu olhei para trás, ela estava se afogando. Imagina, sério? E entrar, acho, no livro dos recordes. Então a gente tem essa história. Mas aí eu vi que estava já começando, né, a possibilidade de fechamento, tudo. E aí concordei que vocês tenham ido para a casa da irmã. E depois foi muito sensato também a decisão de vocês de virem para casa de novo, né? Ainda que não seja no apartamento de vocês, mas com os pais, né? E muito responsável também a atitude de vocês, de apesar de estarem lá já isolados, de não terem tido contato praticamente com nada
durante a viagem, ficaram isolados de novo, né? E sim, a gente está nesse momento querendo resguardar nossos pais, né? E tentando, eu também tive que ficar um tempo. Olha aí o Johnny já pegando no teu pé, Karina, dizendo que tá toda maquiada. Claro, né? A gente se prepara ao menos para a live, né? Pô, a gente tá só em casa, sai mal pra ir no mercado, assim, uma vez por semana. Tem que se ajeitar um pouquinho, né? Tomar um banho, passar um perfume. Senão é pijama toda hora. Hoje eu fiz um post que eu achei o máximo. Uma fábrica do Japão já lançou a roupa live, né? Então é um pijama, mas que essa parte aqui é uma camisa. E o resto é pijama de moletom, assim, né? E eu já tô a fim de ir atrás desse. Com aquela piada de apresentar o Jornal Nacional para baixo de bermuda, chinelo, acima de terno. Agora é nós, com certeza todo mundo tá de baixo, abrigo, pijama, qualquer coisa assim. Mas, e aí ver essa responsabilidade de vocês e a responsabilidade de vocês, que eu espero que todo turista agora tenha, já que as coisas estão reabrindo, de eu só vou visitar um local se eu souber que eu tô, né, não tô contaminado, porque eu não quero ir para um lugar levar contaminação. Então agora a gente também pensa, puxa, será que vamos começar a sair devagarzinho aí em algum local seguro? Então a gente estava falando agora, em junho a gente faz aniversário de início da nossa história. Vamos para alguma cabana então, num local isolado, que a gente, né, possa cozinhar a nossa comida, mas que possa caminhar num local amplo, enfim. Eu quero saber de vocês agora, depois a gente volta a falar da viagem. O que vocês pensam turistar, né, nesses próximos tempos? A gente quer muito, no primeiro momento, apresentar a nossa região. Turistar por Bento, por Garibaldi, enfim. E depois disso a gente quer retomar o que faltou. A gente quer retomar o que faltou no Brasil, todos os estados que a gente não conheceu, porque a gente passou por muitos estados voltando para casa. Sim. Mas agora não conhecemos. Atravessou, às vezes, em um dia inteiro, atravessou um estado, né? Então... Eu vi, que angústia. Estava preocupado com o João, com as dores do João lá. Foi um perrengue bem grande. Mas, e além disso, a gente tem sonhos muito maiores, né? A gente tinha dúvidas antes se a gente ainda teria vontade de viajar na volta. E agora a gente tem certeza que a gente quer viajar. A gente tem mais dúvida, o bichinho picou. Exatamente. Então a gente quer, sei lá, a gente sonha a gente tem um sonho muito grande de ir para a África, por exemplo. A gente fazer uma viagem assim na África, ir para o Alasca também, enfim, mas em primeiro momento é isso. A gente quer apresentar a região para os nossos seguidores. Tem muita gente de fora, né? Inclusive de fora do Brasil. E depois retomar o que faltou no Brasil. E depois o restante a gente vai A pensar, gente não, questão de retomar o Brasil, assim, a gente não chegou ainda, como a gente está mais focado agora na questão do livro, não chegou nem a pensar nisso de roteiro ainda. Mas, enfim, a ideia é fazer um caminho lógico, na medida do possível, porque o Brasil é gigante, então um zigue-zague aí tem que fazer. Mas, de repente, começar explorando aqui a região sul e depois, não sei se a gente vai para centro-oeste, vai para sudeste, enfim. O roteiro ainda vamos definir, né? Mas acho que assim que voltar, o primeiro lugar que a gente vai explorar é aqui a região sul, né? Então, legal. Pessoal, primeiro, quem aqui da Serra Gaúcha, convidem o Crônicas na Bagagem para conhecer os vossos estabelecimentos. Eles têm mais de 85 mil seguidores no Instagram e vão apresentar a nossa região para o Brasil e para o mundo. Então, bora lá mandar convites, né? Temos aí esses 2 jornalistas que, além de terem hoje exato. As fotos de vocês evoluíram pra caramba também durante a viagem. O texto prática, de vocês... Né? Tudo é prática na vida, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que vocês falaram, né, que estavam no Brasil, 5 estados. Que sorte vocês estarem no Brasil. Porque a gente fica bem assustado quando vê quem está lá fora e não consegue voltar para casa. Ou às vezes consegue que deixar o carro fora do país, né? É uma angústia maior ainda. E também são alvo de preconceito, que a gente viu muito sendo alvo de preconceito
né, de estrangeiros que portam vírus. Então, abençoados, de certa forma, vocês foram por estarem no Brasil e poderem voltar para casa e depois recomeçar do Brasil, porque agora a gente nem pode ir, por exemplo, para a Argentina, que nós tínhamos o sonho programado, furou tudo. De ir para o Ushuaia, né, onde vocês tanto falaram bem, né? Voltaria João e Karina, só um ponto assim que eu acho, o João falou que de repente vocês resolveram fazer a viagem, né? Agora e não depois, né? Mas vocês vejam que é o destino, né? Se vocês resolvessem deixar para depois, vocês não iam conseguir fazer, talvez. Não sabemos há quanto tempo, né? Em função de todas essas fechamentos de fronteira. Mas eu queria... não sabe como é que vai ser quando puder voltar a viajar, como é que vai ser essa questão de fronteiras, quando isso vai ser possível, né? Ninguém tem essa resposta. Essa que é a... Mas, Karina e João, o que eu queria levantar para vocês é uma coisa que eu fiquei muito curioso. Engraçado, a Ivânia é muito focada no visual. Eu acho que eu também sou. Mas quando eu li os textos de vocês, eu digo, meu Deus do céu, eles... eu não sei se vocês vão conseguir compatibilizar a arte da fotografia de vocês com essa percepção intimista que vocês têm. O João mesmo, agora estava lendo um material do João, onde eu acho que foi o João, não sei se foi o João ou a Karina que falou em trocar de alma, né? Então vocês têm uma reflexão muito intimista nas mensagens que vocês dão. Então eu acho que vai ser um desafio para vocês, né, conseguir separar toda essa percepção psicológica, intimista, de crescimento individual, com aquela viagem em si, sabe? Né? Vai ser um desafio muito grande, porque eu me seduzi mais pelo que vocês escrevem, não pelo que vocês fotografam. Assim, porque de tão bem que vocês manifestam a vontade, as percepções internas de vocês. Achei muito bonito. A gente até comenta entre a gente que a gente vai contar a história da viagem agora no livro. Porque até então, por mais que a gente tenha saído para contar histórias de pessoas, era essa a ideia original, a gente acabou contando a nossa própria história. E muito mais uma história, às vezes, interna do que externa, né? Perfeito. Eu acho que, tanto que o nome do projeto é Crônicas na Bagagem, a ideia sempre foi a parte de escrever, né? Contar histórias, né? A gente trabalhou por mais de 10 anos em jornal impresso, ou área de assessoria também, sempre escrevendo. Acho que isso é a nossa profissão, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente escolheu para fazer. Muito bonito. Então, muita gente às vezes pede, por que vocês não fazem um canal no YouTube? É porque a gente gosta de escrever. Então, a gente não consegue, talvez, compartilhar de outra forma que não seja essa, né? É o meio que a gente escolheu de traduzir as coisas, né? Os sentimentos, as experiências, as vivências. A gente consegue colocar isso melhor em palavras escritas do que, às vezes, falando. Né? E é espetacular a forma que vocês escrevem. Realmente é apaixonante. A gente está louco para ver o livro, né? Para comprar o livro assim que ele for lançado. Mas essa semana vocês fizeram o lançamento do e-book com dicas, né, para quem quer fazer uma road trip assim que possível, e vai ser possível, né? E eu quero que vocês falem um pouquinho desse e-book. E atenção, gente, ele está com um preço super vantajoso. É um jeito de a gente ajudar o projeto a continuar, né? Porque esse projeto nos dá muito, mas a gente quer retribuir um pouquinho também. Nós vamos comprar, era para ter comprado, mas nós nos afundamos em trabalho hoje. Para dar presente, como é que funciona? Quer comprar 2, 3, como é que funciona? Aí dá o link para a pessoa, ele manda, sei lá. Mas fale um pouquinho do que é o e-book que vocês lançaram essa semana. Na verdade, o e-book nada mais é do que um apanhado de respostas às dúvidas mais comuns, as perguntas mais comuns que nós recebemos durante a viagem, né? O que motivou, assim, até foi uma pergunta... a pergunta veio quando surgiu a ideia, vamos fazer esse e-book? Foi quando veio uma pergunta que já tinha se repetido de outras formas. Cara, eu tenho 15 dias para ir para Atacama, eu consigo ir para Atacama e voltar de carro em 15 dias? E não tem uma resposta única, né? A viagem, vocês também fizeram uma viagem de carro ali para Atacama, norte da Argentina, que foi antes da gente, que a gente até acompanhou muito, né? A gente estava curioso. E não tem uma fórmula única para quem quer viajar de carro, mas tem algumas dicas que podem ajudar, principalmente para quem nunca nem viajou, não foi nem para praia ali num feriadão,
não sabe como começar, como é que traça roteiro e buscar hospedagem, onde dormir, né? No nosso caso, que a gente dormia no carro, fazia uma coisa mais não tão tradicional, né? Então muita gente se perde nisso, não sabe como fazer, então a ideia é um guia. Não traz um roteiro pronto, não traz uma fórmula pronta, ele dá as ferramentas para que cada um construa a sua viagem. Não necessariamente de um ano na estrada, mas pode ser até 15 dias de férias com a família para curtir, né? Então a ideia é essa. São dicas que nós fomos colhendo ao longo da viagem e que teriam sido muito úteis para a gente antes da viagem, né? Um exemplo clássico é sacar dinheiro lá fora. A gente perdeu muito sacando dinheiro em caixa eletrônica direto, porque tinha que pagar taxa para o banco da Argentina, do Chile, para o banco local. O câmbio não era tão bom. Era péssimo, né? E aí um tempo depois a gente descobriu o Western Union. Já conhecíamos o Western Union, mas descobrimos aquela possibilidade de ir por fazer aplicativo, tudo online, né? Que tem menos taxa, é super vantajoso, assim, dá uma cotação melhor na casa de câmbio. Então essa foi uma dica que a gente descobriu depois de já ter perdido dinheiro. Então, que se a gente soubesse dela antes, teria facilitado muito, né? Boa. Eu estou com o Evandro aqui, que é um turismólogo de Goiás, mandando saudações. E a Alessandra Lontra já enviando uma pergunta aqui sobre a segurança da viagem. Então, a segurança... Está orgulhoso ali de vocês também. Ali. A Mari ali. A Mari. Então, a segurança, o Expedições em Equipe aqui, já dizendo isso, que é ótimo na Argentina, sul do Chile, mas eu acompanhei a viagem de vocês e vi que foi possível dormir no carro todo esse tempo, sem nunca ter tido nenhum problema. Eu vi que foi o assalto do celular e ali algum... Pode passar em qualquer cidade. Do mundo, né? Não é só da América. Eu conheço mais gente que foi assaltada em viagem, assim, esses... Que roubam coisas de bolso, né? Muito mais na Europa até do que conheço aqui. Nós já tivemos um problema quando fomos para o Uruguai, Montevidéu, de assaltar o carro, né? Então, esse cuidado assim, de onde tu vai estacionar. De novo, coisa que acontece em qualquer lugar do mundo. E também suborno, que a gente sabe, né, que diminuiu muito na América Latina. Eu que já viajo há mais tempo, né, de carro pela América, era muito mais presente, a gente tinha isso no Uruguai, tinha na Argentina, hoje não tem mais. Na última viagem que nós fizemos, não encontramos nenhum tratamento espetacular. Nem no Uruguai, nem na Argentina, nem no Chile. Muito menos no Chile. Nenhum problema, né? Mas eu quero que vocês respondam aí, se sentiram alguma vez inseguros? E, inclusive para dormir e tudo. Eu acho que o nosso maior receio antes da viagem era justamente suborno. Muitas pessoas nos falavam da Argentina, acho que era o que mais nos falavam, né, da Argentina, e acabou que muito pelo contrário. A gente teve um episódio que a gente estava com o farol apagado, né? Estava queimado, a gente não tinha percebido, e a gente percebeu quando o policial pediu para que a gente parasse na rodovia, e a gente naturalmente pensou que seríamos multados, né? Mas bem pelo contrário, ele falou, anda mais, sei lá, 2 km, tem um posto ali, tu troca e segue tua viagem. Que bonito. Isso na Argentina, que muitas pessoas nos diziam, não, os argentinos não sei o que e tudo mais. A gente teve um episódio só de suborno, que foi na Venezuela, mas isso é um entre, sei lá, nos pararam 100 vezes durante a viagem, mais. Então, não dá para dizer que esse realmente é um problema, sabe? Muita gente, às vezes, até no Brasil tem casos de polícia corrupta. A gente recebeu mensagens de pessoas dizendo, gostaria muito de ir para a Argentina, mas eu não vou porque lá o policial é corrupto. São casos que, às vezes, podem passar. A gente tem relatos, por exemplo, de amigos que tentaram subornar eles numa abordagem no Equador, logo ali na fronteira. A gente passou por essa mesma abordagem e o policial olhou e disse, olha, vocês têm a película ali no vidro, né? Não pode. No país não pode. Ele podia ter multado a gente se fosse, né? A gente estava errado. Ele só avisou, não pode. Então, acho que vai muito sei lá, do dia, de quem que tá ali no plantão, né? Fazendo ali a segurança do momento. Então, acho que isso é uma situação que, infelizmente, não tem como prever, né? A gente viu que não é tanto assim que acontece, mas, enfim, pode ser que
passe, mas com a gente acabou não passando. E questão de dormir no carro, a gente sempre usou um aplicativo que é o iOverlander, que é meio que a bíblia, assim, dos viajantes. Ele é um aplicativo para celular, funciona offline, com um mapa, né? Então, os viajantes vão botando ali no mapa os lugares para onde dormir. Postos de combustível, ou às vezes até a beira da rodovia, pedágio. A gente já dormiu em um monte de lugares. No começo a gente ficava um pouco mais restrito ao que estava no Overlander, porque os viajantes podem colocar, eu dormi aqui, não foi seguro, tentaram roubar meu carro. Então tu se sente seguro, né? Depois a gente aprendeu a seguir a intuição, saber onde é que aqui acho que dá para parar e dormir, aqui não parece tão legal, enfim. Mas nunca tivemos problema. Pelo contrário, já fomos acordados durante a noite pela polícia para ver quem era esse carro estrangeiro que estava ali. Porque a gente falou com o guardinha do turno anterior, que autorizou, não avisou pro colega, e o colega, opa, quem é que tá aí? Então, acordamos super assustados, mas por outro lado não, seguros, porque é a polícia, né? Aí o Leonardo Dupont pergunta, para a retomada da viagem e completar o Brasil, vocês pretendem seguir viajando na mesma forma ou farão um upgrade do veículo? Alô, Renault do Brasil, atenção! Ninguém merece mais um patrocínio, um carro que fosse um test drive por um ano, sei lá. Eu não entendo como a Renault ainda não se tocou disso. Sério. Que oportunidade eles estão perdendo. Que perderam, né? A esperança é a última que morre. Mas a gente, na verdade, tem duas opções. Ou a gente dá um upgrade no veículo, sei lá, compra uma van, algo assim, mas aí não viaja, porque a gente vai gastar todo o dinheiro em outro veículo. Ou a gente mantém o Sandero e usa o dinheiro que a gente tem para a viagem, né? Mas o que a gente pretende fazer são coisas muito pequenas, muito sensíveis, que é tirar os bancos de trás, por exemplo, para podermos fazer uma caminha, adaptar uma cama, né? Era uma ideia que a gente tinha antes de sair, mas a gente ficou, será que vamos dormir no carro? De repente vamos estar gastando dinheiro, fazendo essas mudanças e depois nem... Vai ser muito calor, vai ser muito frio. Vamos assim e depois a gente vê, né? Legal. Eu estou vendo aqui a expedição Quixote dizendo, percebemos que o carro plotado, né, com adesivo, evita muito essa questão de suborno. Pode ser. A gente muitas vezes disse que era jornalista. A gente na Colômbia sentiu isso, né? Nos pararam e ficaram muito tempo analisando os documentos. E quando a gente contou que era jornalista e tudo mais, eles meio que foram muito mais amigáveis, vamos dizer assim, né? Então pode ser que sim, pode ser que... A gente conhece pessoas, inclusive, que não são jornalistas, não tem nada a ver, mas colocam imprensa no... o reportagem. Ou reportagem. De adesivo no carro. Que é uma forma de, sei lá, de intimidar, ou não, enganar, enfim, né? O viajante que deixa a câmera ligada, assim, que usa alguma GoPro, alguma coisa assim, pra ir gravando a estrada, deixa a câmera ligada na abordagem, que aí dá uma, né, bom, tô filmando tudo aqui. E aí não vem para cima, né? Nós, quando fomos viajar, como a gente já tinha passado por algumas situações não muito positivas, a gente foi no consulado e pediu informações. E foi legal porque a gente realmente assim, teve uma super aula. E o que ela nos disse? Que diminuiu muito, sim, o suborno, etc., porque todos os policiais da Argentina, que era a nossa maior preocupação, passaram por um treinamento, por uma seleção, por uma capacitação, e isso mudou o cenário. Então a gente realmente já foi um pouco mais confiante, mas ainda assim, será, né? Ou será que é papo dela? E aí foi legal que a gente foi e de fato viu isso. E o post do nosso blog, que tem mais acesso, porque a gente tem mais acesso no blog do que nas mídias sociais, talvez pelo perfil Maduro. Mas o que mais tem acesso de todos da história é o que fala de como viajar de carro para a Argentina, alguma coisa assim. Onde a gente trazia, um post até simples, a gente trouxe todas as recomendações, né, do consulado, contou a nossa experiência. E as pessoas, em geral, escreviam para a gente, em função daquele post, dizendo: não, mas a Argentina é péssima, a polícia corrompe, a polícia não sei o quê. A gente não é mais assim, né? Na verdade, a gente não encontrou, vocês não encontraram. E ficaram quantos dias na Argentina? 96. Assim, Meu Deus, que a 96? gente alternou muito Argentina e Chile, né? O nosso roteiro foi muito.
Dias na Argentina no total, né? Não corridos, foram 96 dias, né? Dormindo na Argentina. A vez que nós fomos interceptados pela polícia ali foi para pedir carona. O policial precisava de uma carona, pediu. Mais ou menos isso. Que foi muito bonitinho isso, né? A gente adorou a ideia, porque daí nós perguntamos tudo e ele também nos contou isso, nos falou das estradas. E agora entramos nessa. Estradas, condições de estradas, comparativo com o Brasil. O que vocês encontraram por ali? Eu acho que no Peru foram as piores estradas. Mas na região da selva, né? O roteiro mais clássico do Peru, sei lá, Cusco, Lima... Esse roteiro não é bom também. Esse roteiro que vai de Cusco, região de Cusco... É porque é muita montanha. Não é bom, mas agora indo para a selva é muito pior, muito pior. E comparando com o Brasil, nesse trecho que a gente fez, pelo menos do Brasil, nessa parte do Brasil, a gente achou que estão bem aceitáveis, assim, as estradas do Brasil. Tirando aquele trecho que vai para Oiapoque. Que é uma estrada sem... Ali é terrível. Não tem asfalto, chove muito lá naquela região, então fica aquele barro todo. A gente foi no limite, dava para ir, né? Se a gente esperasse, sei lá, mais uma semana, 15 dias, ia estar intransitável. Às vezes nem 4x4 passa, né? Mas no Brasil, assim, tem trechos que sim, tem buracos. Enfim, a gente, por exemplo, não fez Transamazônica, porque a gente chegou no Brasil na época de chuva. Como a nossa viagem foi no improviso, a gente não conseguiu se programar, às vezes, para estar no lugar na melhor época possível. Foi na época que casou com o roteiro. Então, a gente, por exemplo, Transamazônica não passou, que a gente sabe que é uma estrada que ela não tem boas condições, né? Mas, assim, num geral, a região andina ali toda, né, Peru, Bolívia, são estradas que elas são mais complicadas porque é muita curva, é beira de precipício, então se passa dois carros, aquela situação meio justa de quem é que vai para o lado, quem é que fica para o lado do precipício. Não, no Peru e na Bolívia é muito comum, antes das curvas, tu buzinar antes, né? Tem até placa entrando a buzinar. Pro veículo que tá vindo do lado saber que tem alguém ali e não entrar. Eu tô rindo aqui porque eu lembro dos palavrões da Karina a cada estrada. Agora vai começar. Aquela estrada do Oiapoque foi tensa. Nossa Senhora. Eu acho que foi ali que passou a ter muitos problemas no carro, que depois a gente foi fazer o orçamento e deu aquele e valor aí que absurdo. veio a vaquinha, né? E eu gostei que a Juliana manda aqui um lembrete, que no final sobrou o recurso da vaquinha e vocês estão com um belíssimo exemplo aplicando esse recurso. Conta pra gente aí. Opa, o que vocês estão fazendo com a sobra da vaquinha? Na verdade, a gente fez a vaquinha, na época, só para relembrar para o pessoal que nos acompanhava e para quem não acompanhava, para contar a história também. A gente fez um orçamento na Renault e deu aproximadamente R$5.000 para fazer toda a manutenção necessária. E era aí suspensão, amortecedor, o carro ficou bem detonado. E aí a gente fez a vaquinha e eu acho que foi uns 10 dias, né? A gente acabou arrecadando o valor total. E só que a gente conheceu uma pessoa em São Luís, no Maranhão, e ela falou, não, eu conheço um mecânico de confiança que ele vai te cobrar muito menos. E a gente foi nesse mecânico e ele cobrou no final R$2.000, né? Uhum. Mais ou menos. Então sobrou da vaquinha quase R$3.000. Então, como a gente foi muito ajudado durante toda a expedição, a gente pensou que agora é a hora de retribuir um pouco, entendeu? Para quem está precisando de ajuda. E acho que o momento também, né? Um momento que, para quem já passava dificuldade, as dificuldades estão ainda maiores, às vezes questão de perder emprego ou não conseguir buscar um novo emprego também. Então, a nossa decisão foi, em vez de doar o dinheiro todo para alguma entidade, em fazer compras de alimentos ou, sei lá, fralda, o que a gente entrou em contato com as entidades, o que elas estão precisando mais no momento, né? E fazendo essas doações. E também a gente decidiu não fazer tudo de uma vez, porque o problema ele vai se estendendo, né? Então a gente, a cada 15 dias, enfim, vai fazer alguma compra e ir levando para algumas entidades, e aí também vai ter essa ajuda ali periódica, né? É bem bonito. Eu vi a foto de vocês indo para o sul, enchendo, comprando um monte de alimento com isso.
né? E de fato a gente está preocupado também e tentando contribuir de alguma forma. O mundo é muito bom, a gente tem essa mesma filosofia, né? O mundo é bom, Sebastião, né? E de alguma forma, quando a gente pensa assim, eu acho que ele retribui isso. Nós também, em todas as nossas viagens, a gente só tem gratidão por tudo que se viveu e acho que nós nunca vivemos uma experiência, de fato, muito negativa. A gente já encontrava alguém chato, de mau humor, isso ok, né? Mas não, sempre foi assim, 99% são As pessoas pessoas são boas e nos ajudam em qualquer país. E isso é bonito, e é o que a gente também pensa, né? até na Argentina. Não, E a gente brinca com isso, porque fomos hiper bem tratados na Argentina, de cabo a rabo, assim, foi espetacular os argentinos. e nós somos suspeitos porque nós fizemos, quando decidimos mudar um pouco de vida, me tornar autônoma para poder viajar um pouco mais, porque a gente basicamente não fez o acerto de vocês, que é começar a viajar mais cedo. A gente só trabalhou e estudou a vida toda e os maduros depois disseram, bom, tá na hora de viajar um pouquinho, vamos começar. E a gente fez a primeira longa viagem, foi para a Europa, porque eu tinha um trabalho em Portugal. E aí resolvemos pegar em pleno inverno, né? Janeiro, porque o trabalho era em fevereiro. E era o que eu tinha possibilidade de fazer, e o Rômulo também, porque depois, durante o ano, emendava mais o trabalho. Aí nós fomos para Itália, França, Espanha e Portugal e fizemos boa parte de carro, inclusive lá locamos, né? Mas adoramos a viagem. E aí depois, o outro ano, a gente fez pela América Latina. E a gente achou assim, ó, vai ser legal, mas nem vai se comparar com o que a gente viu nesses países da Europa, imagina, né? Itália, França, Espanha, Portugal. E a gente gostou mais para nós. A nossa experiência, a gente ama esses países europeus, mas a experiência da road trip pela América do Sul foi muito mais significativa para nós, nos trouxe muito mais alegria, bem-estar, tanto que nós também não queríamos mais parar de viajar. Me deu uma tristeza quando a gente voltou assim, né? E eu amo essa terra, e não quero mais parar. Mas ok, aí tem uma pergunta aqui da Expedição Quixote para vocês, que é: no Brasil, sentiram algum problema na questão de insegurança? A gente, na verdade, a gente se surpreendeu com o Brasil, porque a gente achou muito fácil viajar pelo Brasil. Estrutura, assim, impostos de combustível, até então a gente elogiava muito a Argentina, que eles têm uma estrutura muito boa, assim, nos postos da rede lá. Mas no Brasil, olha, acho que quase melhor que na Argentina, né? Talvez pelo Brasil ser muito rodoviário ainda, ser muito dependente de caminhões, de rodovias, né? Os postos são muito bem estruturados. Quase todos têm ducha, tem internet também, né? São muito seguros porque em todos os postos tem caminhoneiros. Então, na Argentina, ainda que tivesse postos muito bem estruturados também, às vezes nós dormíamos sozinhos nos postos. Então, também tinha esse receio com relação à segurança. Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Mas agora no Brasil nós nos sentimos muito acolhidos, vamos dizer assim, por conta de outras pessoas que dormiam aí também e tudo mais. Claro. Então, a gente achou muito tranquilo. Assim, para o nosso estilo de viagem, viajar pelo Brasil foi muito fácil. Eu acho que essa visão de perigos do Brasil, ela tem muito uma relação com grandes centros, né? Se ligar a TV, agora não que está se falando mais em pandemia, mas em épocas normais, a gente vê ali a violência, Rio de Janeiro, São Paulo, assalto, sequestro, tiroteio, e não é assim em todo lugar, né? É um recorte, né? É um recorte da realidade, não é todo o Rio de Janeiro que é violento, são alguns locais, alguns, né? Então, até mesmo aqui na nossa cidade, se a gente eu trabalhei em jornal, né? Então a gente tinha acesso às notícias ruins, a mortes, assalto. Não é tudo assim. É claro, tem que ter os seus cuidados. Não vamos sair à noite na rua com o celular pendurado na mão, com uma corrente de ouro, né? Tem que ter os cuidados como se tem que ter em todos os lugares. Assim, a gente não pode generalizar pelo Brasil, porque a gente, né, interrompeu antes, né, a nossa programação, mas pelos lugares que a gente passou, a gente se sentiu seguro.
Que bom, que bom. Nós também. Eu viajei o Brasil a trabalho, né? Sozinha, e muitas vezes sozinha mesmo, pegando ônibus, rodando, por exemplo, o interiorzão do Piauí de ônibus. Nunca tive nenhum problema, nenhum, nunca. Mas eu viajo sozinha como consultora agora de carro pelo Rio Grande do Sul todo, né? E também nunca tive nenhum problema. E digo sempre assim, nenhum problema, nem sozinha como mulher, nem de carro, nem andando de ônibus, nenhum. Então, eu acho que é muito o comportamento, a energia que a gente carrega junto, o comportamento que a gente carrega. Essa coisa de se adaptar ao lugar, né? Olha, o Uruguai está nos assistindo! Olá, Rô! Bem-vinda! Pertinho da gente, né? A Rô trabalha lá com a Associação dos Vinhos de Portugal, é uma defensora do enoturismo, e, assim como eu, e é muito bom tê-la aí. Mas a pergunta, eu acho que mais te fazem, ou uma das, é quais os lugares que vocês preferiram? Quais os lugares que vocês mais gostaram, né? E aí, agora eu que faço a pergunta. Quais os lugares que mais marcaram vocês? Eu sei que são muitos, que é difícil, mas bora. Eu também pergunto o que todo mundo pergunta, né? São muitos aspectos, né? Tem com relação a lugares turísticos, a lugares que mais bem fomos acolhidos. Mas eu acho que Patagônia, né, fica aí. Em termos de beleza, assim, é que a gente não é tão fã de praia, a gente gosta desse clima mais de montanha, mais interior, gosta de inverno, de frio, então a Patagônia pra gente, assim, foi perfeita, né, nesse sentido. Então, se for, o quesito for belezas naturais, pra gente, pro nosso gosto, né, pra quem, por exemplo, sei lá, gosta de praia, talvez seja algo da região do Caribe, mas pra gente foi a Patagônia, assim, né. Mas aí tem os outros aspectos, né? Que é a questão de solidariedade. Uhum. Então a Venezuela nesse A gente ponto gostou muito da Venezuela, surpreendeu. né? A gente acabou Com ficando... todas as dificuldades que eles estão passando, né? a Venezuela foi o país assim que mais bem nos acolheu. Tirando o Brasil, foi o país que as pessoas nos pagavam hotel. Nós passamos a dormir em hotel na Venezuela depois de um ano de viagem. Eu até lembro de um episódio que a gente saiu de manhã para comprar café na rua, para tomar um café na rua. E a gente pediu, acho que eram Umas empanadas. empanadas, né? Tipo um pastel. A deles não é que nem a da Argentina, é com uma farinha tipo de milho, assim, fica com um gostinho de castanha e polenta. Não é a uma famosa delícia. empanada argentina, é um pouco diferente. E aí a gente pediu um café também, né? Tem café? Aí a senhora falou, não, esse café que eu tenho é para mim, eu fiz para mim, eu não fiz para Eles não vendiam comercializar. café, né? Aí, beleza, tudo certo. A gente sentou ali no cordão e daqui a pouco ela veio com 2 xícaras de café pra gente. O restinho que tinha, ela esquentou pra dar pro dia vender. Nós éramos Turista, a gente brasileiros. ainda quando foi pagar as empanadas pediu aceita dólar, ela não, só bolívares. A gente tinha trocado, né? Enfim, ela, poxa, podia ver, cobrava $1 o café. Turista, né? Não, ela deu pra gente. E era um comércio de rua, assim, super humilde. Aconteceu em outra cidade, a gente foi tipo, um centro comercial, também foi comprar eram uns tequinhos, uma coisinha pra comer. Batendo papo, ela disse, peraí. Nos deu notas de 100 bolívares pra gente usar pra encher o Cada nota tanque. de 100 bolívar dava um tanque cheio de gasolina. Sei lá, 1 centavo, né? E ela tinha 12, 13 notas e começou Ela disse, vou dar pra vocês não gastarem as notas mais altas que vocês têm, usem essa. E no fim ainda deu mais 2 empanadas de presente, assim, pra Deu uma gente. marmitinha pra janta. E era um negócio dela, dava pra ver que era uma pessoa que não é rica, não tá, né? Ela tava vendendo, a gente já tinha comprado as coisas. Não, ela deu pra gente. Eu acho que são nesses momentos de dificuldade, como está passando a Venezuela agora, que a gente conhece realmente as pessoas, né? E a gente percebeu que na Venezuela as pessoas são muito gentis, são muito amorosas, são muito solidárias. Por isso que a gente se apaixona tanto pelo país. Enfim. Eu ia colocar, João e Karina, que nós concordamos
Bom, primeiro, Patagônia, nosso próximo destino assim que for possível. Segundo, Venezuela. A gente teve muitos atendimentos no Uruguai, na Argentina, no Chile, principalmente no Chile. Mas era assim, ó, quando chegava, e o atendimento era espetacular, caloroso, afetuoso, amoroso, a gente se olhava, será que é venezuelano? Bingo! Todas as vezes a gente acertava. Eles são muito amorosos. E não é só assim, quando eles estão te atendendo, que seria uma obrigação. Por exemplo, a gente está andando e precisa alguém para fazer uma foto. É o primeiro casal que vai chegar para gente. Querem que hacemos uma foto para vocês? Né? E aí perguntando onde são? Ah, venezuelanos. E aí a gente perguntava a história deles, por que estão aqui? Era sempre história de sofrimento extremo. Eles tiveram que deixar lá a família, eles estavam trabalhando para ajudar a família que estava passando fome lá, porque muitas vezes não tinha a comida toda que eles gostariam, que algumas vezes tem que atravessar a fronteira para comprar, etc. Que tem muitos irmãos pequenos, e eles ali jovens trabalhando para caramba. Então, é um país que a gente quer ir muito. Só que aí eu tenho uma pergunta aqui, que o Dois de Mochila, que é do Rio de Janeiro, que a gente ama demais também, e sabe que não é só violência, como eu falei, eu tenho uma irmã e um irmão que moram no Rio e falam das coisas boas e ruins, né, dessa cidade fantástica, mas ele nos pergunta como é para vocês, os maduros, o desapego. Porque nós, os mais jovens, temos um tabu de construir tudo primeiro para só depois aproveitar e viajar. E quem é mais maduro não pode ter essa certa liberdade jovem. A pergunta tem uma série de coisas, mas vamos lá. Né? Sim, eu diria assim, a gente não tem mais tempo. Muitas vezes eu digo para o Rômulo, que já tem quantos anos, amore? 68. 68, eu sou um pouco mais nova. Eu digo, a gente não tem muito mais tempo, porque não vai ser toda a vida que a gente vai... contagem regressiva agora. Exato. Né? Que a gente pode se permitir pegar um carro e viajar, como a gente fez... não chegamos aos 42 mil quilômetros, mas os 10 mil quilômetros a gente já fez. E para nós já é um pouco mais fadigoso isso. Também a gente não pode mais dormir no carro, os ossos não permitem. Você não tem dificuldade, né? Então, acaba se gastando um pouco mais nesse sentido da hospedagem. Tá jovem ainda, estão te dizendo, amor, tá jovem. Tá muito jovem de espírito, com certeza. Mas o que eu digo assim, por outro lado, a gente já tem uma certa tranquilidade, porque já tem a nossa casa, já criamos os filhos. Nós temos um monte de filhos, vocês sabem, né? São 8, hoje estão 7 vivos, né? Mas a gente está pagando agora a faculdade só para as 2 últimas, né, amor? Então, isso é muito legal, né? De poder ter essa certa segurança de pegar a estrada e ter um equilíbrio aí, né? A gente segue trabalhando, porque, como diz, é muito filho ainda, né? Mas é o espírito, sim, que é jovem. O Evandro está nos dizendo aqui que é o espírito da juventude que importa, né? E ele disse aqui que... Aqui a Sônia dizendo que viajam sempre sozinhas, o marido e ela, e nunca tivemos experiências negativas nem no Brasil, nem no exterior. E o Evandro dizendo que é revigorante participar dessa live, permitindo fazer terapia do espírito. A gente que te agradece, Evandro. E a Cláudia Pegoraro, outra blogueira de Bento, né? Agora morando em Bento. E ela diz que adora os textos de vocês no Instagram e ela quer o livro, né? E aí, então, agora nos diga, a gente já está quase nos minutos finais, né? Para a gente não ser derrubado pelo Instagram, né? Como fazem para comprar agora o e-book? Pode escrever para a gente, que a gente está fazendo, tem uma lojinha online, para quem quiser fazer no cartão ou no boleto, mas para quem quer fazer ou por PicPay, que aí transfere na hora, ou por transferência bancária, chama a gente ali no Instagram que a gente passa as diretrizes, né? Legal. E para quando a ideia de lançar o livro Crônicas na Bagagem? A gente tem uma previsão de até o final do ano, porque a gente quer mesclar crônicas já publicadas e a gente está escrevendo agora relatos das principais experiências, né? Então a gente elencou 100 experiências, então a gente tem um trabalho muito grande aí para agora colocar no papel cada uma delas.
vai ser mais, essas experiências vai ser mais em formato de relato mesmo, não tanto reflexão, crônica, como a gente vinha fazendo. Então vai ser um livro com muitas páginas, porque serão 100 crônicas e mais 100 relatos, fora as fotos, né? Então a gente está fazendo devagar, com muita calma, mas a gente espera que até o final do ano já esteja pronto, porque também a gente quer que seja uma forma de financiarmos, viabilizarmos também as nossas próximas viagens, né? Perfeito. Com calma, sem se pressionar também, para que saia um conteúdo bom, assim, né? Às vezes, fazendo a pressão acaba atropelando, né, os processos. Por enquanto a gente está com tempo, ninguém sabe que a gente vai ter que ficar seguro de novo para a gente estar na viagem. Voltou? Voltou. Sim. Voltei. Não, entrou uma ligação. A gente está nos minutos finais e muitas pessoas aqui, a Carol já dizendo que o e-book é fantástico, ela devorou em 2 horas sonhando, ficou lindo, etc. Então, bora lá, vamos entrar depois no Instagram do Crônicas na Bagagem, escrever para eles e eles, né, respondem com todas as dicas de como comprar. Mas agora a gente quer encerrar pedindo para vocês deixarem a mensagem final, mas não sem antes a gente agradecer muito por vocês terem aceito o nosso convite. A gente adorou conversar com vocês. Cumprimentos por tudo. Quer cumprimentar exatamente pela coragem, pela experiência, pela seriedade, pelo equilíbrio de vocês, mesmo a gente sabe que foram dores que vocês tiveram que passar na viagem, né? Que tiveram pelo equilíbrio do casal, que é lindo, né? E acho que uma viagem, para nós, toda viagem nos aproxima, né? Eu acho que quando as almas se encontram, apesar da gente ter brigas e discussões, Querer se matar. Isso é normal também, né? Mas acima de tudo é perceptível o quanto a viagem também, né, aproximou vocês. Eu estou gostando de ver aqui as pessoas dizendo que também né, é experiência para qualquer idade e a gente se adapta, mas muito obrigada e a mensagem de vocês aí para quem está nos seguindo, né, e para quem vai nos seguir, que a gente quer gravar essa live. Eu acho que a mensagem que a gente sempre passa é que acho que a gente não precisa ficar esperando as condições ideais para fazer o que quer fazer, que às vezes a gente se adapta, né? Dá para aprender a agradecer, a ser feliz com o que tem. Às vezes a gente espera muito, foca muito naquilo que a gente nos falta em vez daquilo que a gente tem, né? Não só agora falando em termos de viagem, né? A gente não tem um motorhome, mas tinha um Sandero. Então foi com isso. Mas vários outros aspectos da vida a gente sempre se foca naquilo que não tem, em vez de olhar aquilo que a gente já tem, que às vezes já é suficiente para ser feliz, para realizar sonhos, né? Então acho que esse é um grande legado assim da viagem pra gente, né? É engraçado que semanas antes de a gente sair para a viagem, a gente olhava para o carro e pensava, será que vai ser possível viver com tão pouco em um espaço tão pequeno? Aí os meses foram passando, a gente já estava na estrada, a gente passou a olhar para trás, para o nosso apartamento e pensava, caramba, como a gente tinha tanta coisa supérflua que não precisava, né? Então eu acho que a viagem também nos ensinou a valorizar. Hoje a gente faz uma cerimônia toda vez que vai tomar banho, porque a gente tem um chuveiro. Chuveiro quente! Quente! Foi super comum pra gente ficar 2, 3, até 4 dias seguidos sem banho. Ou tomar banho gelado no Ou inverno. tomar banho gelado, Meu Deus. Fora que a gente chegou a dormir no carro 170 noites. 168, para ser mais preciso. Mas foram quase 30 consecutivos, tortos, né? Porque a gente só baixava os bancos, não tinha adaptação nenhuma. E aí hoje a gente tem uma cama para poder dormir na horizontal, no conforto. Dá para se esparramar, dá para dormir abraçado também. Então são coisas tão banais que antes passavam despercebidas, né? Então acho que a viagem nos ensinou também a valorizar essas coisas simples, né? Que bonito. Lindo, gente. Essa é a mensagem que a gente quer deixar hoje, valorizar o que se tem agora. Amanhã ninguém sabe nada, né? Então vamos tratar de, apesar de tudo, ser feliz agora, reconhecer que a gente tem muito mesmo e que algumas vezes só não se dá conta disso. Foi um prazer, gente. Agora vai cair. Tchau. Já foi Obrigada, nosso. obrigada. Beijo. Tchau.
Porto é show. Ele não dá aquilo quantos assistiram. Ei, sem querer.